Olá a todos, o Entenda Direito está de volta com mais um programa da série especial sobre bullying. No quadro Direitos da Gente, saiba onde procurar ajuda nos casos de agressão envolvendo bullying. Trazer outras pessoas que já vivenciaram ou profissionais que já lidam com essa questão fora da escola, para potencializar discussões dentro da escola. Acompanhe a discussão na entrevista com o professor Raimundo Andrade. A família que percebe que o filho está sofrendo uma violência ou que de repente percebe que o filho é um agressor, eu acho que essa família deve procurar ajuda. As dúvidas da população no quadro Pergunte ao Especialista. Qual o perfil de quem comete o bullying? Como identificar se meu filho está sofrendo bullying na escola? Direto do Palacete das Artes, Rodan, Bahia, em Salvador, começa agora mais um Entenda Direito. A prática do bullying depende da classe social, ocorrendo casos de violência em escolas públicas e particulares, com graves consequências para o aprendizado. Acompanhe a discussão na entrevista com o professor Raimundo Andrade. Olá a todos, estamos de volta com o programa Entender Direito, debatendo o tema bullying. Conosco, o nosso convidado especial de hoje é o professor Manuel Calazan, que é coordenador pedagógico da Secretaria de Educação do município de Salvador. Professor Manuel, seja bem-vindo ao nosso programa. Professor Manuel, Salvador e as grandes cidades, as grandes capitais, têm pontuado, estatisticamente, um elevado índice de violência nas escolas. Qual a relação dessa violência com o bullying e, afinal de contas, qual o conceito que nós podemos aplicar? O bullying é uma violência específica ou é geral? O bullying é mais uma violência, né? É importante a sua pergunta no sentido da gente conceituar o que é o bullying. O bullying é uma expressão inglesa, né, que atualmente no Brasil é muito utilizada, principalmente pelos educadores, que fala de uma violência que acontece no âmbito da escola, no contexto da escola. Então é uma violência muito específica, é uma violência dentro das escolas e que, pelo que o senhor está mostrando, afeta particularmente aqueles jovens que estão na fase de transição da infância para a adolescência. Isso, com certeza. E aí, nesse momento da adolescência, o aluno, ele começa a sofrer a violência e ele não consegue reagir, o que é típico também desse período. Ele não comunica aos pais e muitas vezes não comunica à escola, aos professores também, porque ele sofre, ele fica inibido de chegar para um adulto e comentar aquele sofrimento que ele está passando. Então, assim, nesse conjunto, a omissão também ela é muito presente. O bullying ele é caracterizado também pelo silêncio. Há uma relação entre essa violência e o nível econômico da população? É mais na classe média, na classe pobre, na classe C, alta? Quanto é que Não, existe? ela vai acontecer em todos os níveis econômicos. A gente vai ver isso na escola lá da periferia. Sim. E vai ver numa escola mais central, numa escola de classe média alta. Então, existe uma relação sim com o econômico, porque assim, nas comunidades, né, nas comunidades mais pobres, isso é generalizado. Existe um olhar meio despreocupado com essa situação, até porque hoje a família ela fica muito preocupada com o envolvimento da criança com as drogas. Então isso, não se envolver com as drogas, então não vou me preocupar com as outras coisas. Então assim, é importante. É um mal menor, né? É um mal menor. E não é, porque isso é determinante para o futuro dessas crianças. Uma criança que não aprende na sua faixa etária, uma criança que se sente desmotivada, se sente menor, né, por característica física, né? Então é importante que em qualquer classe econômica a gente tenha esse olhar, porque é o caráter, a personalidade da criança que está sendo formada. Então, assim, como educador, eu recomendo que a gente não tenha um olhar de segregação em relação ao bullying, porque assim, infelizmente a gente ainda tem uma tradição, né, na nossa sociedade de imaginar que meninas e meninas lidam de forma diferente com essa situação. Então, assim, ainda é muito comum a gente identificar formas, né, de violência, de bullying por gênero.
né? E aí os pesquisadores até reforçam isso quando diz que o bullying é essencialmente dos meninos. Os meninos passam mais por isso do que as meninas, né? E aí a gente diz assim, meu filho ele tem que resolver isso sozinho na escola. Ele é homem, ele tem que não pode apanhar na rua. Não pode apanhar, e aí a família ainda tem uma outra lógica. Se ele apanhar e voltar né, machucado para casa, vai apanhar 2 vezes. A família estimula uma cultura de violência. Então, essa cultura da violência ainda fica muito forte, né, em relação ao homem, em relação né, ao jovem do sexo masculino. Professor, eu observo que é uma preocupação muito grande do senhor quando, na sua fala, em trazer a família, a comunidade. Você pensa uma educação integral. A ideia é uma educação integral que envolva pais. E eu gostaria de saber o que a prefeitura tem feito, a sua área de educação tem feito, na capacitação dos professores, das famílias, para enfrentar isso como problema concreto da administração escolar do município de Salvador. Toda a nossa ação na secretaria, ela parte de um tripé. Primeiro, da intervenção, quando está acontecendo um caso de bullying na escola. Certo. Então existe uma equipe de psicólogos da secretaria que vai até a escola para conversar com os professores, com a família e com o próprio aluno. Essa é a intervenção. Segundo, é prevenir através da formação do professor. Então hoje nós temos um programa de formação de professores que traz o bullying como tema obrigatório da nossa formação. Então discutir isso com os psicólogos, com os teóricos que falam sobre isso. E um terceiro, que é estar próximo da família toda vez que a gente quer resolver uma situação na escola. Porque é uma outra coisa, a gente não resolve só com a família do agressor, nem com a família de que está sendo agredido. A gente tem que envolver os outros pais para que a própria sala de aula mude a concepção em relação àquela situação. Então, nós chamamos a família, temos seminários com os pais, né, que discute, que traz um especialista, que conversa com os pais, que tiram as dúvidas com eles. Isso é muito bacana porque a gente envolve a família como tripé essencial para a condução do trabalho educacional. Professor, mais uma pergunta a respeito. O bullying só ocorre de aluno para aluno, de aluno para professor, ou de professores também para aluno? Existem casos narrados na literatura? Existem casos narrados, né, do aluno que sofre o bullying por parte do professor, sim, do professor que sofre, né, por conta do aluno e entre alunos. Então, assim, ela pode ter, né, várias frentes, assim. É importante que a gente fale sobre isso do ponto de vista da hierarquia que a escola tem, né? Ainda existe uma relação de poder na escola e é inadmissível quando acontece, né, uma violência, né, por conta do posto que o professor tem na sala de aula. Porque quando ele utiliza isso, ele tem um efeito devastador, né, por conta de que existe toda uma simbologia em relação à representação, né, dos professores. Mas o que a literatura traz como estatística é de uma incidência maior entre alunos, né, entre grupos que se formam nas escolas e que se organizam, né, para ofender, para fazer realmente atos de violência contra determinadas pessoas, determinados alunos. Perfeito. Professor, o Programa Entendendo Direito agradece a sua presença e coloca nossas câmeras à disposição para que você faça as últimas considerações. Um apelo à família, né, a família que percebe que o filho está sofrendo uma violência, ou que de repente percebe que o filho é um agressor. Eu acho que essa família deve procurar ajuda, né, deve comunicar imediatamente à escola, porque todos nós temos uma única intenção, que é criar uma sociedade, construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais agradável e possível de se conviver. E aí quando a gente começa na escola a não permitir a convivência, a gente vai ter um efeito muito nocivo na sociedade, que já é violenta, né, e que precisa colocar um freio aí nessa violência. Mas a escola não é local para atos de violência, para bullying, nem coisa do tipo. Perfeito. Professor, agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. O Programa Entendendo Direito, então, fica por aqui. E daqui a pouco, as dúvidas da população no quadro Pergunte ao Especialista, em uma matéria especial sobre o tema. Voltamos já. A criança tem que ser bem orientada desde o início, para que ela tenha uma estrutura boa e que não reflita violência do que ela vê em casa, que transmita isso para a escola.